aqui em volta da bancada, para vocês olharem tudo direitinho aqui, ó. Então as normas que a gente vai usar, e daí que são já são as normas que vão cair na prova, é a norma de... Aquela primeira que eu mostrei para vocês, que tem as descrições, né? A de solos e rochas, a de preparação de amostras. Essa norma de preparação de amostras, ela fala como que eu preparo a amostra com ensaio de compactação. Ali, por exemplo, está armado o ensaio de compactação que eles devem fazer hoje de noite, aqui, ó, que é o primeiro tópico da disciplina de solos 2. Então, a norma ensina como preparar as amostras. E no nosso caso da análise granulométrica, isso está na página 3 da norma. Deixa eu ficar com o meu óculos, senão não consigo chegar. Na página 3 da norma, ela diz como ela prepara a amostra com ensaio de caracterização. Tá? Ali embaixo vocês vão ver o item 2, a amostra para ensaio de análise granulométrica deve ser preparada com secagem prévia. Então ela já fez isso. Tá? E a quantidade de material da amostra é dada por a tabela 3. Então, as dimensões dos grãos maiores contidos na amostra é determinada por observação visual. Se for menor do que 5 milímetros, a quantidade mínima tomada é de 1 kg. Então, isso depende da análise visual. Eu tenho que ver, por exemplo, aqui, ó, nessa análise visual, eu consigo ver qual é o diâmetro do maior grão, consegue ter experiência, né? 5 milímetros, fica 5 milímetros, saber que 5 milímetros da amostra. Então, esse pessoal do laboratório já é o pessoal treinado para isso, né? Então, ela separou dessa amostra aqui 1 kg, tá? Que é o passante na peneira 2. Vocês têm a tabelinha das peneiras? Não, né? Mas passante na peneira 2 já é... Isso aqui tem carne de pedregulho? Não, né? Já é areia. E essa cor aqui, ó, né? Deve ter algum conteúdo de argila. Se vocês olharem para a cara dela, vocês vão ver que é uma amostra bem fina. Tá? Então, possivelmente, ó, o que ela separou aqui? Ó? Ela separou o conjunto de peneiras, que é solo grosso. Deixa eu colocar para não fazer besteira. O conjunto de peneiras, que é solo grosso. Tá? Olha aqui o tamanho das peneiras. Olha aqui, ó. Então, isso aqui é pedregulho, né? Olha o tamanho disso. Tá? Então, o que eu falei para vocês? Ó? Elas têm, a numeração são empresas diferentes, ó, solo teste, grande teste. Então, aqui eu tenho, ó, a BNP ou US, que é americana. Tá? Então, daí ela tem aqui, ó, a abertura da peneira em milímetros e o tamanho dela, que é o número que a gente diz, ou Tyler, que é a abertura da peneira em polegada. A gente não usa essa medida no Brasil, né? Então, tá aqui. Então, eu tenho aqui, ó, a BNP uma polegada, 25,4 milímetros, tá? Aí vai descendo, ó. 5,4, próxima abertura 19, 9,52. Vamos pegar a última dessa série aqui, ó. A última dessa série é a peneira 2. Tá? Então, se ela anotou para mim que isso aqui é o passante na 2, o que vai acontecer se eu despejar? Ontem eu até fiz isso com os alunos. Se eu despejar o material, que ele vai passar todo por essa peneira. E esse mesmo volume de material vai ficar depositado aqui. Tá? Então, 1 kg passante na 2. Significa o quê? Que todo esse conjunto, ó, vai diminuindo, tá vendo? Ó? Todo aquele material ali eu não vou passar por aqui. Tá? Mas deixa eu passar só para vocês verem como é que a gente faz. O que a gente tem? A gente tem um misturador elétrico. Enfim, eu vou fazer manualmente. Eu vou jogar essa quantidade de amostra aqui. E daí vamos lembrar do exercício que a gente fez em sala de aula. A gente tira de cada peneira a quantidade do material retido e pesa na peneira o material retido. Aí, por exemplo, aqui, ó, quando eu passar essa amostra aqui, que ela já me escreveu, ó, que é o passante na peneira 2, que tem 1 kg, quanto que vai ficar depositado aqui embaixo nessa panela aqui? O mesmo 1 kg. Tá? Só que olha o que acontece, quer ver? Ó? Deixa eu mostrar para vocês quando a gente passa o material, o que acontece. Nas peneiras lá de baixo, mais finas, vai ficar material preso na tela. Isso vocês vão ver facilmente quando eu passar esse material pela peneira fina. Então, o que é o material retido?
os grãos são circulares e a minha malha é quadrada. Então, o que acontece? Pode ter material que fica preso pode ter material que fica preso na peneira. A última peneira ali para vocês darem uma olhada. Quando fica um pouquinho, claro que fica pó, ó, e já atinge a peneira da cor do material, né? Cada quantidade de material, mesmo muito fina, que fique preso aqui dentro, ó, é perda do material. Então, eventualmente, olha aqui, ó, aqui ainda ficou um pouco retido, ó. Eventualmente, o que acontece? Não cabe ali embaixo. O que acontece com o material? Olha só, o que acontece com o material? Ainda tem material retido na 2, ó. Tá? Quando eu vou despejar esse material aqui, ó, depois do tempo que eu acho que é mais ou menos 2 minutos, ou o tempo que eu acho que manualmente já passou todo o material, ou o tempo que eu ponho na máquina para vibrar. Quando eu vou tirar, olha, ele vai passar, ó. Ela escreveu que eu passando na 2 tem que passar todo mundo. O que acontece quando eu vou... Eu não posso chegar aqui, apertar e empurrar os grãos pela tela, porque eu vou estar quebrando os grãos, tá? Então, eu vou botar todo mundo, porque como ó, isso aqui não deve ser passando na 2, mas é tão pouco material. Quando eu volto para cá, ó, a gente tem um laboratório, onde elas também não deixaram, uma escovinha como uma escovinha de dente, que eu vou ao contrário. Eu não posso empurrar a amostra pela tela, mas eu posso, ao contrário, trazer de volta o que ficou preso. E sempre fica, tá vendo? Ó, exatamente porque a malha é quadrada e os grãos são redondos. Alguma coisa fica presa, tá? Então, peneiramento grosso. Vamos passar pro peneiramento fino. Tá? Agora, pessoal, eu quero que vocês prestem mais atenção. Ó. Eu começo, olha aqui, ó. Nossa. Ah, nossa, já aqui, né? Deixa eu mostrar a de 0075. Passe a mão. É como se fosse um paninho, tá vendo? Ó? Então é muito fino. Mais fino do que isso daqui, ó, eu não iria conseguir peneirar. É por isso que essa de 0075 é o limite entre o peneiramento e a sedimentação. Tá? Então eu vou passar ela aqui para vocês darem uma olhada. Passar esse material aqui, ó. E daí daqui fica mais claro o exercício que a gente fez. A quantidade do material retido em cada peneira em relação à quantidade total, que é 1 kg. Né? Depois eu dou para vocês um número dessas aqui. A única coisa ruim é que é misturado, ó. Cada tela dessas é de um fabricante diferente. Vou parar por aqui. Aí o que eu faço? 1 kg equivale a 100%. Eu vou pegar o que está retido em cada peneira, vou diminuir a tara, que é o peso dessa panelinha, e vou depositar esse material aqui para pesar a quantidade do retido em cada uma das bandejinhas, tá? De novo, ressaltando, quando você for tirar o material aqui, uma escovinha do outro lado, porque normalmente, quando você vai depois somar o retido em cada uma das peneiras, não vai fechar 1 kg, vai ter alguma diferençazinha, porque a gente tem um pouco de perda do material no manuseio dos grãos, tá? Então, vou tirar todo mundo aqui, ó. Vou mostrar para vocês a famosa, olha aqui, ó. Tá vendo? Ela é extremamente fina. Ele não consegue mais passar, ó. Então, essa é a 0075 mm. Então, vamos pensar nesse material aqui, ó, que ficou aqui, ó. Ó. Não tô assim, ó. Acho que é mais fino. Tá? Ó. Podem botar a mão. Só a gente tem que botar a mão para saber o que está
andando, tá vendo? Extremamente fino. Tá? Então, o conjunto de peneiras para o peneiramento grosso, o conjunto de peneiras para o peneiramento fino. Após o 0075, ao invés de eu peneirar o material, porque eu não consigo ter peneira mais fina do que isso daqui, tá? Essa é a 200. Aí eu vou para a sedimentação. Eu passei para vocês um material que eu escaneei do livro do DAS sobre o ensaio inteiro de sedimentação. Eram 4 JPEGs, 3 ou 4. 5 até. 5, né? Então, esse material passante na 0075, ela já separou aqui, ó. E conforme, aí vamos dar uma olhadinha de novo na norma, por favor, ó. A norma daí, a de sedimentação. Ah, bem importante é uma coisa, ó. Nessa norma aqui, a preparação das amostras, que ensaio de peneiramento, o apêndice, o anexo, na página número 7, mostra como é que se determina o teor de umidade dos solos. Tá? O teor de umidade para todos os ensaios. Como é que eu determino o teor de umidade? Eu vou pegar uma quantidade de material numa cápsula dessas aqui, ó. Vou pesar a tara, né? Vou diminuir o tamanho da cápsula, a quantidade de material, levo para estufa em 24 horas e peso a quantidade de material seco. Então, material úmido menos material seco vai me dar a porcentagem de umidade. Tá? Que a gente vai usar isso depois para o LL e para o LP. A gente está sempre preocupado com a umidade do solo. Tá? Então, tem aqui a determinação só dessa conta, né? Massa úmida menos massa seca, dividido pela quantidade total, multiplicado por 100, dá a umidade. Daí na norma, na 7181, que é de análise termométrica, ele que mostra, então, o número das peneiras, tá? Que começa de 50 milímetros, então eu estou indo pedregulho grosso, pedregulho médio, pedregulho fino, as areias grossa, média e fina. E daí ele vai mostrar aqui, ó, quando ele fala da sedimentação, ele já vai mostrar esse copo aqui, ó. A gente já vai ver como é que isso funciona. Então, na sedimentação, o ensaio de sedimentação, eu não sei se vocês estudaram já o que eu passei do livro, não. Vocês deram uma lida aqui. O ensaio de sedimentação, olha só, deixa eu dar uma lida aqui para vocês. O material passante na peneira de 2 milímetros, tomar cerca de 120 gramas, está aqui, ó. Tá? Então, o passante na 0075, peneira 200. Tomar cerca de 120 gramas, no caso de solos arenosos, ou 70 gramas de solos siltosos. Para a sedimentação, bom dia. E o peneiramento fino. Tá? Transferir o material assim obtido de um becker de 250 centímetros e juntar com o auxílio da proveta como defloculante 125 centímetros cúbicos da solução de hexamétrico de fosfato de sódio. Então, o que eu falei para vocês na sala de aula? Quando eu jogar isso daqui dentro do becker, vocês vão ver a água ficar turva e tingir essa água. As argilas, por serem grãos lamelares e com atração química, elas ficam grudadinhas no não. O que faz o tal do hexametafosfato? Tá? Esse aqui, ó. Eu nem ponho ele, porque é um material caro, a gente não põe ele no ensaio, né? Mas vocês vão ver isso de qualquer forma sedimentar. Então eu coloco essa concentração. Podem vir mais para cá se vocês quiserem para ouvir o falando. Então o que ele diz? Para 250 centímetros cúbicos, 125 centímetros de solução de hexametafosfato de sódio, com a concentração de 45,7 gramas do sal, isso já está, quando você compra o produto, já está especificado, em 1.000 centímetros cúbicos de solução. Agitar o becker até que todo o material fique imerso e deixar de repouso no mínimo por 12 horas. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar 120 gramas de material fino passando na 0075, primeiro 200. Vou colocar aqui dentro, vou agitar, eu tampo isso daqui, ó, com a palma da minha mão. Às vezes dá errado, eu me molho toda, eu faço isso daqui, misturo. E por que a gente não pode terminar esse ensaio? O peneiramento a gente teria feito aqui tranquilo, né? Põe na balança, morreu, é tranquilo. Esse aqui ele tem que primeiro ficar descansando por 12 horas, tá? Segunda norma, então vamos lá, ó. Agitar o becker até que todo o material fique imerso e deixar em repouso no mínimo por 12 horas. Verter então a mistura no copo de dispersão. Então a norma mostra aqui, ó, o copo de dispersão, tá? Que parece um negócio de fazer meio shake, tá vendo? Todo aquele material eu vou botar aqui dentro, tomando cuidado seguinte, ó. Quando eu tirar esse material aqui, ele vai ter material preso na parede do becker. Então, quando eu
eu tirar esse material para eu verter aqui, ó, eu estou sempre pensando nas 120 gramas. Eu tenho que jogar com água nas paredes para eu ter certeza que eu trouxe todo o material para cá. Tá? Então esse misturador aqui, ó, que é o que está descrito no nome, verter então a mistura no copo de dispersão, removendo-se com água destilada com auxílio de bisnaga, o material aderido ao becker. Então essa é a tal da bisnaga aqui, que eu vou ter certeza que eu tirei todos os grãos que ficam presos na parede dele. Tá? Deixa eu até aqui sobre transferir a dispersão para prover e remover com água destilada. Então eu vou deixar isso aqui, ó, eu vou dispersar por 15 minutos, porque ó, quando eu joguei os 120 gramas aqui, eu já joguei o hexametafosfato de sódio, que vai separar um grão do outro. Esperei por 12 horas para o hexametafosfato atuar, o defloculante. Depois das 12 horas eu vou trazer para cá, vou agitar esse material por 15 minutos e vou devolver para cá. De novo, tomando cuidado de tirar todos os grãos da parede desse misturador aqui. Tá? Aí eu vou começar o ensaio de sedimentação. Então o que é o ensaio de sedimentação? Esse princípio, você viu que o rapaz que chegou um pouquinho mais cedo viu que ele trouxe a temperatura. O termômetro. Qual é o esquema da água? A água muda a viscosidade da temperatura. Então eu tenho que garantir que durante o ensaio não vai haver variação de temperatura. Caso eu imagine que vai haver variação de temperatura, eu ponho esse becker aqui inteiro dentro do tanque, ó, e encho ele por fora de água. Então o volume de água por fora me garante, entre aspas, que eu vá manter essa temperatura constante para o ensaio, para a água não mudar a viscosidade, para não alterar a densidade dos grãos. Esse densímetro aqui, ó, tá? É um densímetro que é calibrado para a densidade dos solos, que é a densidade dos solos, o símbolo EG, tá? No livro de vocês, igual a 2,65. Então o que é 2,65? A densidade, esse aqui, quando eu for fazer as leituras, ele está calibrado com um solo de densidade de 2,65. O que a gente vai calcular? E daí esse ensaio é um pouquinho mais chato. A gente vai ler a altura do densímetro, o R, tá? Então a leitura aqui do densímetro. E esse comprimento L, se vocês estudaram no livro, é exatamente a altura onde está o densímetro. E eu vou fazer uma correlação com a altura onde está o densímetro e a leitura dentro dele. Por quê? Vocês vão olhar, ó, eu vou começar a fazer a primeira etapa do ensaio. Vou pegar as minhas 125 gramas aqui. O que eu falei para vocês que é a ensaio de sedimentação? Obedece à lei de Stokes. Então, a velocidade de queda desse material vai ser... Qual é o grão que vai cair mais rápido no fundo do becker? O mais pesado, o mais denso. Tá? Então, quando eu jogo aqui dentro esse material, ó, vocês vão ver a água muda de cor, né? Ela tinge por conta dessa composição química da argila. Tá? O que eu vou fazer? Eu tampo isso daqui. Cuidado. Ontem eu fiz, não aconteceu nada. É só arranjar aqui a abertura da mão. Vou misturar. 5, 10 minutinhos, no final da aula vocês vão ver como é que isso vai estar. O que acontece? Ó, aqui já dá para ver, ó. Tá vendo? A coloração já começa a mudar, os grãos mais pesados começam a cair. Tá? Então eu vou esperar isso aqui por 12 horas sedimentar. Vou botar o hexametafosfato para deflocular. Vou esperar 12 horas essa solução química atuar. Depois das 12 horas eu ponho no becker, a gente vai botar isso daqui. Se for a tomada que está funcionando para vocês darem uma olhada. Aqui tem um, aqui é da... Talvez ela entre ali. Mas eu mostro o que a gente faz. Vou deixar aquilo ali paradinho um pouquinho. Eu vou trazer isso aqui para cima. Ó. Esses equipamentos são antigos, então eles são todos mecânicos, tá vendo? Os mais novos não são assim, já é diferente. Vou botar o copo aqui. Isso aqui vai, ó, vai vibrar. E bem importante é eu cuidar com a perda de grãos, porque tem essas palhetas aqui dentro. Ó. Daqui a pouco a gente joga para vocês darem uma olhada, mas eu não vou bater o material, não preciso ligar isso daqui. Então, esse densímetro aqui, ó, imagina o seguinte, que a gente já
esperou as 12 horas com o hexametafosfato, bati 15 minutos de lá, nesse batedor aqui, e devolvo o meu material. Essas leituras, e vocês vão ver as planilhas de correlação, elas têm a ver com o tempo. Então, o tempo que o grão leva para cair depende do seu diâmetro. E essa correlação da leitura depende também da viscosidade da água, por isso que tem que ser mantida constante. Então, as leituras são feitas em delta T, e assim, 5, 6 segundos antes de eu fazer a leitura, eu vou depositar ele aqui dentro levemente para não perturbar o arranjo dos grãos, tá? Sempre eu mantenho esse termômetro aqui dentro, para eu garantir a tal da temperatura, tá? Aí, quando estiver mais claro, vocês vão ver que eu consigo ler o quê? A altura onde está o densímetro. O que o densímetro faz? Ele lê a densidade dos grãos em volta dele. Então, agora, por exemplo, tem muito mais grãos em volta daquele bulbo dele do que quando o material sedimentar. No final da aula, vocês vão ver como essa água fica clara, tá? E vocês vão ver solo depositado aqui na boca, o que não aconteceria se eu já tivesse colocado o hexametafosfato e batido aqui. Aqui é porque não foi feita essa defloculação do solo. Então, vocês vão ver o material depositado aqui e vai ficar material depositado na boca. Tá? Então, com essas tabelas de correlação da altura L, onde o densímetro fica instalado, a leitura do densímetro e a densidade dos grãos, a gente calcula o diâmetro das partículas. Então, para solo fino, para vocês verem, é um pouquinho mais chato o ensaio. E daí eu tenho que ler de tempo em tempo, fazer a correlação da altura do L para correlacionar com o diâmetro dos grãos. É tudo tabela, são várias tabelas. Isso é mostrado para vocês nesses 4 ou 5 folhas do capítulo do DAS que eu escaneei. Eu queria que vocês estudassem aquilo. Se vocês conseguissem dar uma lida antes de amanhã eu vou dar uma olhada nisso na sala de aula. Tá? Enquanto isso, o que a gente viu? A gente viu que a parte dos solos grossos eu faço granulometria, a parte dos solos finos eu faço sedimentação. Com isso eu tenho o desenho da curva inteira e consigo da curva de análise granulométrica determinar o CC e o CU, a uniformidade e a graduação do solo. Mas o que eu quero saber para os solos finos? A gente viu na sala de aula que a areia, eu estou estudando a consistência das areias, e daí em solos 2 vão ver o ensaio de compactação, tá? Como é que eu aumento a densificação dos grãos. Ele deve ter até aqui o batedor, deixa eu mostrar para vocês. O solo é colocado aqui dentro, ó, nesse amostra do clócto, e tem isso aqui, ó, um soquete, ó, bem pesado, que a gente levanta ele, ó, e vai socar o solo para densificar a areia. Então, isso aqui é mais estudado, a densificação das areias, quando vocês começarem solos 2, que é o primeiro bloco da disciplina. Então, vocês vão mexer com a consistência da areia. Aqui, por enquanto, o que a gente está fazendo? A gente vai determinar os limites de plasticidade do solo, para nós calcularmos IP, o índice de plasticidade, para a entrada das cartas de classificação do sistema unificado e com o peneiramento, a quantidade de areia grossa, areia média, areia fina e a quantidade de argila e de silto, a gente determinar a classificação do solo. Eu falei para vocês que o sistema unificado a gente vai aprender logo depois da primeira prova. E para eu entrar nas cartas do sistema unificado, eu preciso, vou deixar aqui dentro, eu preciso determinar o limite de plasticidade e o limite de liquidez. Então, o que a gente viu do LL? O aparelho de Casagrande, deixa eu tirar essas primeiras daqui, porque a gente vai ligar o Casagrande aqui para vocês verem. Está aqui o aparelho de Casagrande. Tá? Então, o que é o aparelho de Casagrande? É uma conchinha, tá? Ela é de cobre. Eu vou colocar essa conchinha nesse aparelho aqui. Tá? Depois a gente vai fazer esse ensaio completo. O que eu vou fazer? Está zerado aqui o meu contador. E eu vou ligar isso daqui, ó. E vou calcular qual é o número de voltas que aquela cunha de solo vai puxar. A gente viu do ensaio de LL que eu preciso de 3 determinações do LL para eu plotar a curva e calcular o limite de liquidez a quantos golpes?
25 golpes. Então vamos lá. Se eu não botar, se o meu LR é o valor do número de golpes 25 e eu preciso ter 3 pontos para determinar aquela curva de fluidez, a primeira amostra e a última amostra, como é que é a variação de umidade da primeira, da segunda e da terceira amostra? Eu preciso ter um LL a 25 golpes. Se eu tenho 3 pontos, o primeiro ponto deve ser plotado como? Com mais ou menos umidade? Menos umidade. Tá? Então, daqui, ó, ela já separou. Ensaio LP, ensaio LR. Então, porcentagem do passante na peneira, amostra de 100 gramas. Peneira 0,42, 0,42 milímetros. Eu acho que é a 10, não tenho certeza. Tá? Olha só. Ontem até um aluno me ajudou porque eu botei mais água do que devia. Então tá aqui, ó. Quanto que ela botou? 100 gramas para o limite de liquidez. Eu não vou botar todas as 100 gramas aqui, porque ontem eu botei muita água e a primeira batida deu menos do que 25 aí. Então eu vou botar um pouquinho aqui. Vamos ver como é que fica a consistência. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou misturar esse... Quem tem experiência e vê a espessura, a finura do solo, a gente coloca mais ou menos 10% de água da quantidade de pó. Então são 100 gramas de argila, a gente tem mais ou menos 10 ml para começar. Tá? E eu tenho que fazer uma mistura bem consistente aqui, ó. Bem misturado. Para agregar todos os grãos nessa mistura. Acho que hoje vai dar certo. O que acontece? Com engenheiros civis, vocês não vão botar uma massa. Eu não acredito que vocês vão para o laboratório para fazer isso. Mas, quando a gente encomenda um ensaio para o laboratório, a gente vai receber planilhas com a resposta do comportamento do solo e a gente tem que saber avaliar isso. Então, ainda que vocês não metam a mão na massa para fazer um ensaio desses ao longo da carreira de engenheiros, vocês vão encomendar ensaios para laboratórios e o laboratório vai devolver para vocês uma curva de granulometria. E vai dizer, ó, esse solo tem tanto por cento de areia, tanto por cento de pedregulho, tanto por cento de argila e assim por diante. E você que vai ter que saber interpretar o resultado dos ensaios. Então, por isso que a gente tem que ter uma noção de como é que são. E assim, ó, quando eu mostro isso daqui na sala de aula, parece esquisito, né? Quando vocês veem isso daqui, vocês veem o quanto é simples esse ensaio. E o LP é ainda mais simples do que esse LL. Então tá aqui, ó. O solo misturadinho, ó. Então, para a primeira coisa, para o primeiro ponto, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou encher meia taça da minha concha, ó. Encher pela metade. O mais uniforme que eu conseguir. Aqui, ó. Mais ou menos, tá? Não tá maravilhoso. Ó, eu encho meia taça na minha conchinha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, esse é o famoso cinzel. Eu vou fazer um rasgo aqui, ó, no meio da amostra com o cinzel. Aqui, ó, abrir a amostra. E agora, o que eu vou fazer? Vou botar a amostra no aparelho de Casagrande e vou ver com quantas batidas essa cunha aqui, essa ranhura se fecha. Esse miolinho aqui que vai fechar, eu vou retirar daqui, vou levar para uma cápsulazinha dessas aqui, peso o tantinho que eu tirei da amostra seca, 24 horas de estufa, e assim eu vou medir para eu determinar qual é aquela umidade para o número de golpes que vai dar aqui para fechar a ranhura. Tá? Então vou botar o LL aqui. E essa fenda tem que fechar totalmente? Não, um pedaço dela, você vai ver na norma. A norma mostra, aqui ó, mais ou menos 13 milímetros, mas isso é bem a olho, tá? Olha aqui ó, a amostra do LL, a norma do LL mostra aqui, tá? É mais ou menos 10 milímetros. E a quantidade de material que vocês vão retirar para botar na cápsula. Então olha só, vem aqui mais perto para vocês olharem isso aqui, ó, por favor, ó. Só para
para ver o negócio fechar aqui, ó. Então, isso aqui tá zerado, tá? Aí eu começo, ó. Eu não preciso me preocupar porque é ele que vai contar. Eu preciso observar esse fechamento aqui, ó. Já fechou, né? Aqui, ó. Deu 37. Olha aqui, ó. Arranhando fechado, ó. Tá? Aí eu vou pegar esse miolinho aqui, vou tirar desse miolo aqui, ó, a quantidade qualquer do solo, exatamente de onde fechou a ranhura, e vou levar para a estufa para medir a umidade H, né, do solo a 37 golpes, tá? Com o material restante eu vou devolver esse material no meu o máximo que eu puder. Aí o que eu quero agora? Eu já tenho um LL para 37 golpes. Eu preciso ter o meu LL para 25. Então eu vou adicionar uma quantidade de água aqui, ó, para aumentar a umidade desse solo. Ficou bem mais mole. Se bem que para o LL a gente faz 3 ensaios, mas com 2 pontos eu não consigo determinar a reta, né? Então vocês vão tirar os 25 golpes. Eu vou experimentar. Isso aqui, obviamente, tem que ser mais limpo do que o que eu fiz, tá? Tem amostra remanescente ali que não sai inteira, não pode. Tem que limpar a conchinha direitinho. E tem muita água, ó. Bem mole. Ó, como ele fica mais fácil de mexer. O outro eu demorei para conseguir conformar, ó. Nesse aqui, 1 minuto ele já fica mais, porque a adição de água aumenta a plasticidade do solo, tá? Vou pegar uma pincel. É uma meleca, né? Vou rasgar aqui a minha amostra. E ela tá tão molinha que ela já vai fechar. Vou zerar aqui o meu... Ah, outra coisa importante é o seguinte, ó. Essa altura de queda, cada vez que eu vou iniciar o ensaio, eu calibro mais ou menos com essa altura aqui do cinzel, porque ela tem que ser a mesma, tá? Então deixa eu zerar aqui o meu contador. E vou botar isso aqui, acho que vai fechar logo, ó. 11 golpes. Tá? Vou passar. E aí, todo tampinha dessas. Ó, bem fechado, tá? Retiro o miolinho aqui de onde fechou. E vou determinar essa umidade. Tá? Então, 24 horas na estufa. A gente teria que ter tido uma no meio. Mas eu botei muita água, mas com essas duas eu já consigo a reta. Então, eu vou ter uma umidade para 37 golpes, uma umidade para 11 golpes. Traço a reta, vou no 25 golpes e determino a umidade que é o próprio LL. Tá? Então esse é o famoso aparelho de... Teve uma aluna o ano passado que escreveu na prova que era o aparelho de... Ela mudou o sobrenome do Casagrande. Camargo, aparelho de Camargo, era uma coisa assim, nada. Coitado, o Casagrande virou no fundo. Então, LL determinado, tá? As amostrinhas, LL. Então, a norma, pessoal, do LL, ela tem bem explicadinho e, assim, obviamente que não é importante vocês... Claro que é bom vocês lerem para vocês terem uma ideia, mas eu não vou perguntar qual é a dimensão do aparelho Casagrande, qual é o diâmetro da concha. Não é isso que me interessa. E a norma tem, olha aqui, ó, vamos falar de novo na tal da argila, né? Olha só. Que eu falei para vocês, ó. Olha o que ela faz, ó. Tá vendo? Ela atinge, ó. Se eu botar a minha mão
embaixo da água e simplesmente deixar a água correr, não sai. Eu tenho que esfregar. Esfregar e botar sabão para sair isso. Mas como eu vou mexer de novo, deixa eu só lavar a parte aqui. Vocês têm a mãozinha para iniciar o próximo LT. Olha aqui, ó, passada a água na mão, ó, ela ainda está laranjada, tá? Ela não sai facilmente. Então ela tem, ó, na norma do LL, ela tem todas as dimensões do aparelho de casa grande, do copinho e tudo mais, tá? Aqui, ó, ela mostra que existe um cinzel para solo arenoso, um cinzel para solo argiloso, tudo isso ela especifica, tá? A do LP não é assim. A norma do LP não mostra nenhum desenho, tá vendo? Mas na transparência que eu coloquei para vocês lá no quadro negro, ela mostra o que eu estou buscando, que é o que, ó. De novo, ensaio LP, amostra 100 gramas. Qual é a principal de... Olha lá como é que sedimentou, ó. Tá vendo? Qual é... Se eu olhar visualmente, análise visual, o que tem de diferente nesse solo aqui e no solo do LL ou da sedimentação? A cor, né? A cor é bem diferente. Então, possivelmente, esse solo que ela separou do LP não é o mesmo solo da granulometria. Sabe? Só pela cor a gente detecta isso. Então, o que eu vou fazer? Mesma coisa para o LP. Tá? O que eu quero no limite de plasticidade? Eu quero fazer no solo uma tripinha, um rolinho, que chegue a esse diâmetro, mais ou menos 3 milímetros, é esse comprimento. Só que, quando eu fizer a minha massinha de solo e chegar nesse tamanho, para a determinação do LP, nesse momento o solo tem que estar fissurando. Então, a quantidade de água que tem dentro do solo naquele momento, a umidade para o solo fissurar nesse comprimento e um diâmetro de 13 milímetros é o LP, é o limite de plasticidade. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, mesma coisa. Ó. Só que por que isso daqui é mais simples de fazer? Vocês vão ver. Porque, ó, quando eu começo a manusear o solo com a minha mão, para eu fazer esse rolinho, cada vez que eu trago o solo na palma da minha mão e cada vez que eu rolo, se vocês olharem isso daqui, ó, isso aqui é uma tábua de vidro esmerilhado. O que é esse vidro aqui, ó? Ó? Quando eu rolar aqui, vocês vão ver. Cada vez que eu passo esse solo pela tábua e vou fazendo o rolinho, o material vai perdendo umidade para o vidro. Tá? E daí o que eu faço no LP? Eu faço 3 determinações. Eu vou fazer 3 rolinhos de solo que cheguem a esse diâmetro e a esse comprimento. Vou medir de novo. Quando chegar nesse comprimento padrão, eu vou pegar essa tira inteira, vou botar aqui e vou levar para determinar a umidade. Então, a umidade para o limite de plasticidade vai ser a média mais ou menos de 3 ensaios. Tá? Pode ser muito demorado. Tem muita água. Olha aqui a consistência disso. Está muito mole. Não tem muita água. Ver se eu consigo perceber. Aqui, ó. Quando eu faço. Ih, deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui é o mesmo. Não faz mal, só para tentar demonstrar para vocês. Ver se eu consigo molhar isso. Nossa, que eu botei muita água. Verdadeiro. Vai chegar alguma coisa mais perto aqui. Só para eu mudar, para vocês conseguirem ver. Quer ver, ó? Quando eu rolo esse negócio aqui, ó, a tábua vai tingindo de água, ela vai ficando úmida. Bom, vide o que aconteceu aqui, né?
tanto a tábua, ó, tanto a placa de vidro quanto a minha mão. Então eu estou jogando umidade para os dois meios, para a palma da minha mão. Aqui, ó, a manhaca. E aqui a tábua. Olha como a tábua vai atingindo, ó. Tá vendo? Vai atingindo o material e vai ficando molhadinha, impregnada assim com água, úmida, na verdade, não molhada, úmida. Olha aqui, ó. Então esse aqui, ó, é o que? É eu conseguir fazer um rolinho, tá? Daquele tamanho ali. Eu vou fazer um primeiro para vocês verem que não vai, ó, porque tá tão úmido esse solo, ó, que ele não consegue quebrar. Vamos ver se eu consigo ter mais umidade. Você tem que ficar fissurando? Fissurando quando chegar naquela medida ali. Aí você enxerga direitinho as fissuras no solo. Nesse momento, eu tiro esse rolo desse tamanho, levo para estufa e determino a umidade. E faço isso 3 vezes, que eu tenho uma média da umidade do LP. Tá? Dê uma olhada aqui, ó. Não tem nenhuma fissura no solo, tá vendo? Para vocês verem que quando a gente olha isso na sala de aula, a gente não tem noção do quão simples é um ensaio desse. Obviamente que ele não é tão simples para mim, porque eu não faço isso no meu dia a dia. Né? Não é uma rotina minha. Mas quem é laboratorista está aqui dentro e faz isso 15, 20 vezes por dia, ele olha para a cara do solo e já sabe a quantidade de água que tem que colocar. Então isso é prática, né? E normalmente os laboratórios têm técnicos que são especialistas ou em solos, ou em materiais, ou em concreto, seja lá o que for, né? Então esses caras são habituados e sabem mais fácil e mais rápido chegar aos pontos que a gente quer, né? Ainda está muito úmido, tá? Ó. Ainda está úmido. Mas caso isso aqui estivesse fissurando, tá? Se vocês prestarem atenção nessa aqui, ó, nessa meleca aqui, ó, e no que está aqui agora, ele já perdeu bastante umidade. Caso eu visse aqui trincas, tá? Até se eu esperar mais um pouco, ele trinque, ó. Então, o que eu iria observar? Eu iria observar trincas nessa tripinha aqui, iria pegar ela inteira, levar pro... Pode ficar tão plástico que ele levar pra minha estufa, pesar e ver qual é a umidade para essa tripinha de solo. 3 vezes determino o LP. Tendo o limite de liquidez e o limite de plasticidade, eu determino o índice de plasticidade. E é com o IP que eu vou entrar nos gráficos de classificação do solo. Lembre-se que o que é chamado de carta de plasticidade, que é o segundo gráfico daquelas 3 folhas de classificação do solo que eu dei para vocês. Você entra no eixo X com o LL, no eixo Y com o IP e determina a plasticidade do solo. Tá? Então, para índices de plasticidade, LL e LP. Tá? Vamos só voltar um pouquinho mais aqui. Ó. O que eu falei para vocês da sedimentação? Se, ó, aqui fica o solo preso. Ó, tá vendo? Se eu tivesse colocado perfloculante, isso não teria acontecido. Tá? Então, o que aconteceu? Esse L, que é o valor que eu leio aqui no meu milímetro, é correlacionado com um dado que se chama R, tá? E tem uma planilha no livro do DAS que correlaciona o L e o R, e determinado o R e o L, eu entro numa fórmula que é da lei de Stokes, que determina o diâmetro do grão. Lembre-se que essas medidas aqui, ó, a gente vai fazendo de tempo em tempo. Então eu sei que no tempo T igual a 15 minutos, um tamanho de grão desceu. No tempo T igual a 30 minutos, outro tamanho de grão desceu.
Se eu fosse medindo isso ao longo do processo do ensaio, a gente se ocupou aqui, daqui a pouco olhou ali, está tudo claro. Mas se eu fosse medindo ao longo do processo, eu iria conseguir ver essa nuvem de grãos descendo em tempo delta T. Tá? Então ele é mais demorado e fazer mais chato por conta do defloculante. O defloculante é uma substância cara, então a gente não usa em toda a sala de aula, né? E tem essa história do tempo, deixa o tempo aqui, bota aqui no shake. Aí, ó, o que é importante que está escrito lá? Quando a gente for fazer esse processo de trazer para cá, ó, quando eu trago o material para cá, olha, eu tenho perda de grão, então olha só, eu tenho perda de grão em toda a parede do beck. Então eu tenho que vir com isso aqui e limpar precisamente para eu ter certeza que eu estou tirando, aqui ó, para eu ter certeza que eu estou tirando toda a quantidade de grão que eu depositei no começo do ensaio. Olha aqui, ó, a cor disso, ó, quando eu joguei a última camada que estava embaixo depositada cheia de grão. Então é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida dos ensaios? Amanhã a gente vai andar, ó, quando eu trago para cá, ó, cheio de grão, mesma coisa. Tá? Eu tenho que lavar com isso aqui, ó, e ter certeza que eu trouxe todo mundo igual. Olha a quantidade de grão que fica preso, ó. Professor, Fala. para terminar o LP eu tenho que pesar antes e depois do estudo? Antes e depois. Cobrinha, né? Porque eu vou perder mais umidade com 24 horas. Vai secar, vai ficar um troço duro, completamente seco. Mais alguma pergunta? Agora vocês podem limpar. Não tem uma moça que limpa essa luzinha. Então amanhã a gente vai ver. Eu quero que vocês tragam, por favor, o JPEG as 4 cópias do ensaio de sedimentação. E eu passei um e-mail agora de manhã pedindo que vocês plotem todos os estudos e exercícios que a gente fez esse material para usar na sala de aula. Tá joia? Então, obrigada aí por ter. Alguém chegou atrasado?